Vamos abrir as nossas Bíblias. Também damos as boas-vindas a todos os irmãos na carta aos Efésios. Finalzinho da carta, nós estamos já nos aproximando da conclusão. Efésios capítulo 6. Vamos ler os quatro últimos versos dessa carta, de 21 a 24. Após a leitura, nós faremos uma breve oração. Efésios capítulo 6, verso 21, até o final da carta, né? Diz assim a palavra do Senhor: e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, é muito bom, Senhor, poder terminar um dia na Tua casa, na Tua presença, e com o propósito mesmo, Senhor, de ouvir a Tua voz, nos alimentar a nossa alma, nosso espírito. E para isso, Senhor, nós pedimos o auxílio do autor da palavra, o Espírito Santo da verdade, que Ele realmente nos ensine hoje à noite, seja o nosso professor. Precisamos muito, Pai, da ajuda, da sabedoria, do entendimento, porque reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insuficiência, a nossa insignificância diante de tão maravilhosa palavra. Então nos ajuda, e o nosso pedido, nosso propósito, Pai, é que a Tua igreja aqui reunida receba mesmo a instrução, a edificação, o desafio para vivermos conforme o Teu agrado, Senhor. Tua igreja desenvolva, cresça, e também, se porventura há entre nós alguém que não tem a salvação, Senhor, faça como Te apraz. Então, entregamos as nossas vidas em Tuas bondosas mãos. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar? Muito bem. Irmãos, basicamente aos 4 últimos versos dessa carta tão especial, a conclusão. Mas nós assim temos aprendido que esse homem Paulo, ele é realmente um instrumento usado por Deus para a salvação de muitas vidas preciosas, né? E o início, a implantação mesmo da igreja, a igreja gentílica. Então Paulo, ele diz: o prisioneiro do Senhor, prisioneiro de Cristo, escreve essa igreja em Éfeso. E na conclusão dessa carta, o que sobressai é realmente uma mensagem até missionária. Paulo era um missionário, um exímio missionário do Senhor. Então aqui tem 3 coisas que eu gostaria de ressaltar, de salientar no final: a importância mesmo da obra missionária, até usando essa mensagem aqui do apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha: e para que saibais também a meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. E foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e Ele console os vossos corações. Então, eu peguei assim a importância da comunicação na obra do Senhor.
a importância mesmo da comunicação. Paulo era bem sabedor disso. Não só a importância da comunicação, mas também da cooperação. A obra do Senhor necessita mesmo de cooperação. E Paulo finaliza com a consolação de tudo mesmo o que ele tem falado, escrito nessa carta. Então, a comunicação, a importância da comunicação, ele diz, né? Para que saibais também a meu respeito e o que faço. E vos informará o irmão amado, ministro do Senhor, Tíquico. Ele tem, né, essa função aqui, ele vai ajudar na comunicação. Também esse homem era um cooperador, a cooperação no Evangelho de Cristo. E no final ele diz, ele vos levará, né, consolação, consolo aos vossos corações e uma bênção final. Então é esse o esboço aqui. Nós vamos trabalhar nesses últimos estudos, né? Então, a conclusão, Paulo, ele exorta a igreja, né, a igreja do Senhor, a importância mesmo de comunicar, a comunicação, a informação no trabalho de Deus, no trabalho missionário, no trabalho de missões, tão mesmo importante, né? Então, Paulo aqui chama a atenção que é imperativo comunicar, contar, falar, divulgar, informar. Até o próprio ide do Senhor Jesus Cristo, Jesus deixou uma missão à igreja, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o ide do Senhor começa com esse ir, né? O ir, e eu coloquei assim, a informação. Precisamos de informação. Através da informação na obra de Deus, cria-se, né, interesse. Você começa a se interessar. E uma coisa importante que o Senhor da Seara manda, não é que nós enviemos, não. Ele diz, rogai ao Senhor da Seara e Ele, né, vai enviar obreiros para a sua seara. Então, veja, né, a informação como é importante, que gera interesse e a intercessão. Semana passada foi um culto, né, de informação, um culto mesmo de um obreiro que estava divulgando, comunicando, informando, dando mesmo assim relatório da obra que ele estava realizando para o Senhor. E através da informação eu vi muitos irmãos, né, interessados no trabalho, na cooperação e assim por diante, na oração, e isso é importante. Então Paulo tinha essa visão, né, no ide do Senhor, e gera mesmo a intercessão, a oração, porque através da informação, do interesse, nós vamos ver a necessidade do campo. Nós sabemos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Cada obreiro, cada missionário, cada ministério tem, né, suas necessidades. É incrível assim falar, mas cada um que você vai ouvir um relatório, seja dos nossos que nós conhecemos, né, quando os pastores vêm do Acre, do interior, o pastor Elias, eles chegam aqui, dão a informação, o relatório, e nós chegamos à mesma conclusão, né? A seara é grande, é enorme, tem muito trabalho e falta trabalhadores. Então, informa a igreja, comunica, e aí pode gerar mesmo interesse, né? Intercessão.
Irmãos, foi assim e é assim que a obra do Senhor ela é espalhada no mundo inteiro. Eu lembro muito bem da vida do nosso pastor Fred, missionário, né? Começou, ele falava justamente depois da sua conversão, a sua primeira esposa, a Aina, eles se encontraram na igreja lá em Castoré, essa igreja que o pastor Keith esteve conosco, vocês sabem bem, né? Então foi lá que ele se converteu, encontrou a sua primeira esposa, sua namorada, ela era pianista da igreja. Então começaram mesmo a namorar. O pastor Fred era um homem que tinha sua empresa, seu trabalho, e ele era muito interessado. Naquele tempo, né, a igreja, os heróis da igreja, os heróis mesmo do mundo naquele tempo, falando assim, evangélico, né? Eram os missionários, heróis mesmo que desbravaram países, cidades, enfrentaram tudo, né? Tudo mesmo, histórias maravilhosas. Então ele dizia, olha, ele foi muito influenciado pelo C.T. Studd, um homem, um lorde, um inglês, que rico homem, foi chamado por Deus, deixou tudo e foi para a obra missionária na África, né? E ali fez um grande trabalho. E tem um livro que foi escrito, a biografia dele, né? O homem que obedecia. Então, quem não leu, né, seria bom. Não publicam mais não, né, pastor? Nós assim no seminário, na aula de missões, nós éramos obrigados a escrever, né, copiar num caderno o livro. Cada ano era um livro que se ele fazia questão, não, eu sei que você vai ler se você escrever. Então era dessa forma que ele trabalhava conosco, né? Então nós conhecemos muitas obras missionárias, né? E ele foi desafiado por esse homem. E lá na cidade dele, em Belfast, ele ia muito, né, a reuniões de missões, a conferências missionárias, ajudava os missionários a embarcar, levar material para o porto. Lá não era, naquele tempo não tinha, as viagens não eram aéreas, não eram mesmo navais, enfim. Então ele muito interessado na obra missionária. E a igreja lá de Castoré, muitos anos depois, o fundador da Acre Internacional, a Acre Gospel Mission, né, agora a Acre Internacional, esse homem era um missionário da missão WEC, do C.T. Studd. Ele trabalhou muitos anos em Belém, e aí soube, né, ouviu que o Acre, aquela região, é onde mandavam tudo que não prestava para lá, né? Bandidos e tal, era considerada o inferno verde. Então esse homem ouviu que não tinha muito trabalho para o Acre. Então ele saiu da missão, essa missão que ele trabalhava, e com a sua esposa foi para o Acre, se eu não me engano, 1943. Eu sei que foi antes da Segunda Grande Guerra. E esse homem começou lá o trabalho e estourou, né, a Segunda Guerra Mundial, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de recursos e tudo. Então os irmãos lá na Irlanda, ele passou, tiveram que criar uma missão, né? Então onde está no Acre, né? Fazendo o quê? Pregando o evangelho, aí gospel, e é o que? A missão dele, a vida dele. Então ficou Acre Gospel Mission, né? Então eles puderam mandar recursos. Ele só voltou depois da Segunda Grande Guerra, e chegando lá foi proibido de voltar devido às doenças, às coisas que aconteceu com ele, né? Então lá em Belfast ele
se tornou o pastor da igreja de Cassoré. Então foi lá que o pastor Fred o conheceu e assim ficou muito interessado, né, na obra missionária. E ele ouviu que nesse tempo estava o seu James, a dona Doris, né, o casal de missionários que veio, e a Molly Harvey, uma senhora, né? Então eram esses três trabalhando em Boca do Acre, naquela região lá. Então ele ouviu, olha, o homem está só lá, né, com duas mulheres. É difícil o trabalho, tem que remar, tem que carregar, tem que fazer as coisas. E ele terminou uma reunião de oração, essas que nós fazemos, né, em nossas casas aqui em Manaus. Tem 4 grupos de oração por missões. Então, num grupo desses, chegou o relatório, olha, a informação, a comunicação, que os irmãos estavam enfrentando essas dificuldades, como nós vimos aqui, né? O missionário Ronaldo, a luta dele ali no Timor-Leste. Então o pastor Fred chegou em casa e começou a orar: Senhor, não pode, né? Aquele homem lá sozinho, com aquelas 2 mulheres, abandonaram tudo aqui, o primeiro mundo, as coisas boas da vida, as suas pretensões, enfim, né? E saíram, deixaram tudo para pregar o evangelho lá naquele inferno verde. Não tem ninguém, um homem para ajudar. Manda, Senhor! Tu diz na tua palavra, rogai ao Senhor da seara que ele vai mandar os trabalhadores. Aí Deus disse assim: então tu vais, vai tu, Fred. E o homem se tremeu todinho, né? Vai. Aí sim, irmãos, né? Aí é luta. Você vai fazer a vontade do Fred, ele dizia, ou fazer a vontade de Deus? Domingo de manhã nós vamos tratar sobre isso, né? Porque nós oramos a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Deus falou diretamente a ele, como falou a Jonas: olha, vai, né? Vai você. E aí Jonas foi fugir da vontade de Deus, na ordem de Deus. Então o pastor Fred, né, ele tremeu. E a história é que ele veio, ele foi, né, foi se preparar no seminário, deixou seu trabalho secular e realizou esse trabalho tão importante. Então é assim, e ele sempre falava, né, na comunicação. Por isso a conferência missionária, a obra missionária, ou seja, a informação, né, a comunicação, que aí gera interesse. Quantos, né, são desafiados com relatórios missionários de homens e mulheres que deixaram tudo para servir a Deus? Então, amados irmãos, nessa igreja aqui, né, é privilegiada. Homens e mulheres, aconteceram isso durante esses 25 anos. Temos, né, vários obreiros, pastores, missionários. Olha aqui o pastor Nivan, né? E vários outros. Mas informação, interesse, intercessão. Então Paulo diz aqui, olha, e para que saibais também a meu respeito, olha, a mim, e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. E foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele nos console. Então, primeiro ponto, né? Comunicação na obra missionária. E aí tem 2 coisas. Paulo diz aqui, olha, para que saibais também a meu respeito, ou seja, a informação pessoal, primeiro do Paulo, né, da sua vida, e
o seu testemunho pessoal. Ele diz, para que saibais a meu respeito, né, da minha vida. E aí, irmãos, esse homem, né, chama mesmo a atenção, a importância realmente do testemunho pessoal do obreiro, do missionário, do pastor. Aliás, a vida do Paulo é um exemplo, né? E esse homem, depois da sua conversão, do seu chamado mesmo para a salvação, ele foi chamado para ser um ministro do Senhor, um apóstolo de Jesus Cristo. E ele fala, né, a importância e até mesmo fala de qualificações que são necessárias para o ministério, para a obra, para o obreiro, de ter um testemunho pessoal, né? Ou seja, um procedimento, um comportamento de vida que realmente requer um obreiro. Mas eu vou falar, irmãos, para nós hoje à noite, requer a nós, né? Filhos de Deus. E nós passamos muito tempo. Abra a sua Bíblia nessa carta aqui, no capítulo 4. Né? Capítulo 4, Paulo está falando ele falou da nossa posição, que nós somos santos, né? Os privilégios que nós temos, as riquezas que nós recebemos, as bênçãos espirituais. Mas chega no capítulo 4, ele chama a atenção, né, da nossa posição, da nossa vida prática agora, do nosso procedimento, do nosso comportamento, do nosso modo de viver, né? Do santo, do salvo por Jesus Cristo. Então ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, né? A dignidade, a honestidade, a responsabilidade. Nós vimos muito isso, a importância do testemunho pessoal, né? Do homem, da mulher, do missionário, mas do Filho de Deus. É para mim, irmãos, é para nós hoje à noite, né? Aliás, Jesus, ele fala isso para o seu povo, né? Mateus capítulo 5, versículo, acho que é 12, 13, rapidamente aqui, olha, Mateus capítulo 5, verso 13, olha, vós sois o sal da terra. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Então ele chama a nossa responsabilidade, que eu, você, os filhos de Deus, são o sal da terra. E nós sabemos a função do sal, né? O sal, ele preserva, não é isso? Ele preserva. E aqui diz, olha, ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, não presta. A função dele está perdida, senão para ser lançado fora e ser pisados pelos homens. Nós temos um testemunho a zelar, né? Um procedimento, um comportamento de vida. Paulo diz, vós sois a luz do mundo, a luz. Nós somos a luz do mundo, através do nosso comportamento, do nosso procedimento. E ele diz, olha, não se pode, né, esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Não é para ficar escondida, mas pelo contrário, é para ficar vista, né? Diz, mas para ser colocada num velador e alumia a todos que se encontram na casa. Então, nós temos que ter, né, cuidado com o nosso procedimento, com o nosso comportamento. E assim como o sal serve para preservar, a luz serve para iluminar, assim também, veja, brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que eles vejam, os homens vendo o que? As vossas boas obras, né? Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então esse propósito, né, do Paulo dizer, olha, muito cuidado, né, para vocês verem na minha vida o meu procedimento, o meu comportamento, aquilo que eu tenho mostrado, né? Vocês devem saber. Então o missionário, o obreiro, o servo de Deus não tem que ter vergonha, muito pelo contrário, nem se esconder, né? Nós temos que ser luz, irmãos. E aí esse homem, ele diz assim, né? Eu acho tão bonito e ao mesmo tempo muita coragem, né? 1 Coríntios capítulo 11, verso 2, diz: sede os meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Então Paulo chama a igreja e diz, olha, imitem, né? Me imitem, veja como eu estou procedendo, veja como eu estou andando, veja o meu comportamento, a minha maneira de viver. Então me imitem, faça dessa mesma forma. Isso é um desafio, né, irmãos, para as nossas vidas como filhos de Deus. Então Paulo diz, olha, eu quero que saibais também a meu respeito. Aliás, ele não escondia nada. Irmãos, ele escreveu várias cartas às igrejas, né? E nós vamos ver aqui alguns versículos que mostram isso, esse comportamento, esse procedimento de vida desse homem. Veja Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 17. Atos capítulo 20 e verso 17. Diz assim, olha, de Mileto mandou a Éfeso, lá em Éfeso, né? Chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, com Paulo, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que, veja, me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Vocês sabem, vocês estão vendo, vocês me conhecem, né? O meu comportamento, o meu procedimento, a maneira como eu me conduzi entre vós. Veja, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações. Então Paulo está dizendo, vocês são testemunhas, né? Que o obreiro, o pastor, o missionário, o homem que está trabalhando para Deus, irmãos, vai enfrentar as lutas, as dificuldades, as provações, e com choro, com lágrimas. E ele diz aqui, até as ciladas, né, dos judeus que me sobrevieram. E jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Faz parte, né? O ministério, a obra de Deus, não é para mole, não, eu digo assim, né? Não vai ser moleza, não. Talvez tenha muita gente enganada, mas vai ser muito provado. É muita luta, é muita dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Porque a luta, e esse homem diz, tua, minha, nossa, não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual, é uma guerra. Nós tratamos muito aqui, né? É uma batalha. E os homens de Deus, quando eu falo homens de Deus, separados para o ministério, verdadeiramente, não vai ter moleza, não. Estão pregando por aí, ou dizendo, pare de sofrer, né? O ministério é para ascensão, é para ficar rico, é para... Não, está totalmente enganado. São lobos, mas o verdadeiro vai encontrar muita luta, muita provação, muita batalha. Eu lembrei agora que Pedro e João, né? Eles foram orar lá no templo. E havia um mendigo sentado lá na porta, pedindo esmola. E os dois
Se aproximando, o mendigo pediu, né? Me dá alguma coisa, me dá um dinheiro. E esses homens, no início ali da igreja, a igreja estava 5 mil, 10 mil já haviam se convertido, né? Líderes, Pedro, João, Tiago, já de um movimento grande. Nós vamos ver em cooperação que muitos, né, vendiam suas propriedades, distribuíam, davam, chegavam e depositavam nos pés dos apóstolos a quantia, o valor. Então o homem já mexeu com dinheiro. A obra de Deus, ela tem a parte financeira. Jesus, né, tinha o seu tesoureiro, Judas. Mulheres, nós vamos ver na parte de cooperação, mulheres contribuíam com o ministério de Jesus Cristo. Interessante, né? Mas esses homens disseram: nem prata, nem ouro nós temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, tu vais ficar curado, perdoado, né? Então, irmãos, era muita luta, e vimos, né, nas Escrituras que Pedro sofreu, que João sofreu, que Paulo sofreu. É um sofrimento prazeroso, eu digo assim, é bom. E Paulo aqui, esse homem está informando a igreja: olha, veja a minha vida, né? A luta que eu tenho, as preocupações que eu tenho. Então ele diz aqui, olha, chama, né? Diz, olha, jamais deixando, verso 20, de vos anunciar coisa proveitosa, e divulga, ensinar publicamente, e também de casa em casa. Na igreja, naquele tempo lá, não tinha um local fixo, então era, né, itinerante, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja aí, né? Olha, descendo mais aqui no verso 29, ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo mesmo diz: olha, no meio de vocês, depois que foi embora, vai chegar os lobos, né? O lobo, a gente sabe que gosta de comer ovelha, né? Então o lobo, predador, vai mesmo, não vai poupar o rebanho, vai querer sugar, vai querer mesmo arrancar em nome de Deus. E é muito triste, né, irmãos? A gente vê esse acontecendo aí. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, diz Paulo, vigiai. Olha, lembrando-vos que por 3 anos esse homem, um tempo precioso, né, que Paulo tinha, mas ele falou, ficou 3 anos ali em Éfeso. Noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre os que são santificados. Então diz verso 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Aí vai partir, não é? A viagem do prisioneiro de Cristo. Paulo, a partir daqui, ele vai enfrentar mesmo as lutas, as dificuldades, até a sua morte lá em Roma. Mas mesmo em Roma, né, Paulo preso, ele diz, olha, escreveu cartas, né? Estou comunicando para vocês, saber o que está acontecendo comigo nesse momento. Então a importância, irmãos, que eu quero frisar mesmo da comunicação, né? Veja
1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Verso 1, Paulo diz assim, olha: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi a Jesus nosso Senhor? É a qualificação para ser um apóstolo, é que viu Jesus Cristo ressurreto, né? E Paulo viu. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E a minha defesa perante os que me interpelam é esta: Paulo estava sendo questionado, né? Imagina, pelo seu ministério. Então ele diz: olha, não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, né? Paulo não era casado, mas ele tinha direito, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor. Veja, cada irmão de Jesus Cristo, né, era casado. E Cefas, casado. Pedro também era casado. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem vai à guerra à sua própria custa, né? Aliás, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é, por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, nós o temos, nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ou não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimenta, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam, né, do Evangelho. Então, a comunicação, a instrução serve, né, irmãos, para o trabalho, para a obra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, e tem vários, né? Eu peguei alguns para os irmãos verem, né, o procedimento, o comportamento desse homem no meio da igreja. 1 Coríntios, versículo 1, 2 Coríntios, né, verso 1, capítulo 1, desculpa, hoje eu estou complicado, né? Verso 12, olha: porque a nossa glória, aquilo que Paulo se gloriava, vamos dizer assim, que ele exultava, é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com sinceridade e santidade de Deus, e não com sabedoria humana, mas pela graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente convosco. Então Paulo aqui diz: olha, eu tenho trabalhado, né, eu tenho feito trabalho, e sinceramente ele fala, né, eu estou mesmo, a minha glória, a minha santidade, o meu jactar é realmente
que em santidade, em sinceridade e em sabedoria divina eu tenho vivido no meio de vós. E ele chega a dizer, né, olha, eu não quero ser pesado à igreja. Ele trabalhava, ele, né, até procurava ter o seu próprio sustento. Então esse homem era realmente muito especial. E ele diz, olha, vocês veem no meio de vós, né? Se eu defraudei alguém, se eu usei alguém. Então isso é muito importante, o seu testemunho. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Eu peguei só alguns, irmãos, né? 2 Tessalonicenses capítulo 3. Diz assim, verso 6, olha. Nós vos ordenamos, Paulo dá uma ordem aqui, em relação a testemunho, né, cotidiano, comportamento. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Anda em desordem, né? Paulo diz, olha, se aparta. Não se mistura nesse sentido. E não segundo a tradição que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. É isso. Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão de graça, não é à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, dia e noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito. Nós vimos lá em 1 Coríntios, né, que o obreiro, aquele que se esmera, aquele que trabalha, aquele que serve, tem que viver do Evangelho, né? De uma forma digna até. E sabe, irmãos, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, porque muitas igrejas, muitos ministérios não valorizam seus missionários, seus pastores. Muitas vezes os homens estão até trabalhando, né? Tendo suas coisas para poder se sustentar. Mas a igreja tem que olhar isso. Diz aqui, olha, não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo para nós mesmos, exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, não é? Paulo não era brincadeira não, ser de meus imitadores. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Nós sabemos, né, irmãos, que há uma dificuldade até no nosso país. São 14 milhões, né? O mínimo aí, segundo a coisa oficial aí do governo, 14 milhões de desempregados, falta trabalho. Muitas vezes, né, uma pessoa está com luta, está com dificuldade, mas tem que trabalhar. Então, se não trabalhar, não come. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, né? Não trabalhando, antes está se intrometendo na vida alheia, gastando tempo, né? Preocupado com a vida dos outros, esquecendo de trabalhar, de arrumar a sua vida. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o consideres por inimigo,
mas advertiu como irmão. Então Paulo dá esses ensinamentos, irmãos, chamando o exemplo, né, a sua própria vida, seu próprio viver. Então ele diz, né, voltemos lá para Efésios, eu peguei só algumas coisas assim, né? Mas a vida desse homem era o seu testemunho, seu comportamento, o seu procedimento. E aí, irmãos, né, esse homem, ele vai mais além, né? Volte lá e diz assim: e para que saibais também a meu respeito, a minha vida pessoal, o meu procedimento, o meu comportamento, né? E a segunda coisa, nós falamos do nosso testemunho pessoal, né? Na comunicação, na informação. Agora Paulo diz: e o que faço? Não só como eu estou vivendo, mas o que eu estou fazendo, né? O que eu faço. E aí é importante na comunicação da obra missionária, não só a informação pessoal, as necessidades, né, enfim, do que a pessoa está fazendo individualmente, mas agora a informação do trabalho, o testemunho do trabalho do homem, né, o que ele está fazendo. Então Paulo diz: e o que eu faço? Isso, irmão amado, ele vai mostrar para vocês. Irmãos, esse homem, até a certa altura do seu ministério, e eu li para vocês, ele era livre, né? Tinha liberdade de pregar o evangelho, mesmo sabendo que ele levou chicotadas, perigo de morte, foi mesmo, passou em naufrágio, tudo lá, 2 Coríntios, eu li a relação, né? E aí finalmente ele é preso. Então ele chama a igreja, ele diz: olha, o meu tempo é chegado, eu vou ter que, né, eu vou ser preso, eu vou até Jerusalém, depois vou até Roma, e não sei o que vai acontecer. Mas ele sabia, né? Então ele chama todo mundo, e assim ele passa a ser um prisioneiro de Roma. Mas engraçado, né? Interessante, que ele não se considerava um preso de homens, um preso do César. Eu não li para vocês aqui no capítulo 4, olha, verso 1: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Então Paulo, preso, ele ainda dá testemunho do que ele estava fazendo. O que eu faço? Mesmo preso, né? Esse homem, ele era produtivo para Deus. Produziu e muito, viu? Muito. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha, várias passagens, né? Vamos lá. Atos capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Eu li para vocês, né, até aquela parte em que acompanharam ele até o navio. Aí no capítulo 21, no verso 13... diz assim, é uma leitura maravilhosa, irmãos. Um dia a gente vai estudar o livro de Atos, não sei quando. Mas diz assim, olha, então, verso 13, 21, 13. Ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, veja, pelo nome de Jesus. Como, porém, não persuadimos, conformados, dissemos, então faça-se a vontade do Senhor. Então Paulo é preso agora, né? Ele vai primeiro ser apresentado lá em Jerusalém. E esse homem, mesmo preso, aonde ele vai, ele produz, né? Ele prega o Evangelho, ele prega mesmo a palavra de Deus. Em Jerusalém,
Se você for lendo na sequência, eu só vou saltitar, viu? Por causa do tempo. Mas ele é seguro lá numa fortaleza, né? E depois ele é mandado agora para o rei, para as autoridades. Chega no capítulo 24, olha, queria despedaçar o Paulo. Eu sei que ele vai, né? Manda ele para esse governador Félix. Então, chegando lá, capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo, né? Acusação contra Paulo. Então eles acusam Paulo de sedição, de um monte de coisa, de agitador, né? E esse homem, no verso 22, olha, diz: então Félix, né, conhecendo mais acuradamente as coisas a respeito do caminho, porque Paulo começou a pregar o evangelho para o Félix, né? E esse homem, conhecendo as coisas a respeito do caminho da salvação, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo, veja, a respeito da fé em Cristo Jesus. Esse homem estava preso, né? E dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, a pregação do evangelho, né? Félix ficou amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, que quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Olha só, né? Era mesmo um funcionário, né? Que um rei, um governador, que estava corrupto, né? Queria que Paulo desse dinheiro para ele. E o homem quase, diz aqui, quase mesmo entregou a sua vida a Jesus, mas trocou pela sua posição, pelo dinheiro, enfim, né? Pelo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, mesmo esse homem preso, ele pregava o evangelho. Assumiu agora no capítulo 25 esse homem, né? Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu a Cesaré para Jerusalém. E aí esse homem tem, né, um encontro com Paulo. E se você for ler, ele vai mesmo também apresentar o evangelho. Depois, ele vai com o rei Agripa. Olha no verso 22. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. E aí Paulo vem, né, e prega para o rei Agripa e dá o seu testemunho. Irmãos, é maravilhoso. E veja que entra no capítulo 26, conta a história, e Paulo pregando a esse homem. Verso 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Ao que Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que me ouvem se tornassem tal
qual eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem que podia ser solto, se não tivesse apelado a César. Então Paulo, mesmo preso, né, é um pregador do evangelho. Aí passa o capítulo 27, toda a viagem, né, que ele vai passar pelo furacão, pelo tufão, todos aqueles acontecimentos, ilha de Malta. Aí chega no capítulo 28, verso 16, né? Diz assim: olha, uma vez em Roma foi permitido Paulo morar por sua conta, só que tendo em sua companhia um soldado que o guardava, né? E aqui tem uma história na tradição que diz que todo soldado que ficava lá com o Paulo se convertia, né? Eles tinham que trocar. E não é à toa que ele, escrevendo aos Filipenses, ele diz lá na saudação: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, esse homem, irmãos, né, mesmo preso, ele pregava o evangelho. Então termina o livro de Atos aqui no verso 30, olha: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, era isso que ele estava informando, né? Através do Tíquico, o trabalho dele lá em Roma. Olha, o que eu estou fazendo, não só a pregação do Evangelho, mas também Paulo era um homem de oração, né? Todas as cartas, não tem tempo, eu vou já terminar, viu? Essa parte de hoje. Paulo escreve às igrejas sempre orando. Era um homem de oração. Orava pelos irmãos, pela igreja, pelo trabalho. Era prática na vida dele. Pregação era o que ele fazia. Oração era o que ele fazia, né? E finalmente a instrução. As cartas da prisão. Trabalhando. Preocupação que ele tinha de instruir a igreja, mesmo preso. Esse homem dava o testemunho, né? Então, chega aqui no 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a gente entende melhor, né? Quando ele diz assim: quanto a mim, verso 6, 2 Timóteo 4, 6, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a minha carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então, pronto, né? Esse homem podia dizer assim: olha, terminei meu ministério. Comunicação que vocês viram, tanto na minha vida pessoal, como no trabalho que eu pude desenvolver para o Senhor, né? Então diz aqui, olha, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Então, amados, voltemos aqui, né, quando Paulo diz, olha, Efésios 1, 21, né? E para que saibais também a meu respeito e o que faço, tudo vos informará Tíquico, esse irmão que ele diz, amado e fiel ministro do Senhor. E foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao meu respeito e ele console os vossos corações. Então, o primeiro ponto dessa final da carta, Paulo está preocupado, né? A mensagem mesmo da comunicação, a importância de deixar a igreja sabendo, né?
não só o que ele fazia, a sua informação pessoal, seu testemunho pessoal, mas, aliás, não só como ele vivia, mas o que ele fazia, né? Seu testemunho do trabalho, a informação do serviço do Senhor. E a prioridade desse homem aqui, nós estamos vendo, né? Não importa ou como ele estava, mas era a pregação, a oração, a instrução. E a vontade dele era que todos, né? Assim como Deus, através da sua mensagem, ouvisse a palavra de Deus e chegasse mesmo ao arrependimento, entregasse a sua vida ao Senhor. E ainda hoje ecoa, hoje à noite aqui, que dia é hoje? 19 de junho de 2018, essa palavra aqui ainda fala, né? A igreja, aos nossos corações, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. É realmente maravilhoso poder ver, entender esse homem, saber quanto ele mesmo compreendeu o motivo para que ele foi salvo. Ele foi salvo da perdição, da condenação, para ser um instrumento usado por Ti para a salvação de muitos, para a edificação de muitos, para a construção até espiritual da igreja do Senhor. Quantas maravilhas, Pai, esse homem fez, mas não porque ele era melhor do que nós, não, mas porque o Senhor o salvou, o Senhor o buscou e ele realmente entendeu, se propôs, através da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder na sua vida, ser mesmo um servo fiel, dedicado, um homem submisso à Tua vontade e que fez maravilhas, Pai. E ainda hoje, através da mensagem do Senhor, das Suas cartas, desafia a todos nós, a Tua igreja. E me ajuda hoje à noite, Pai, como os meus irmãos, que possamos sim, Pai, como Ele desafia, sermos imitadores do Paulo, mas ele imitava o Senhor, e nós sermos os Teus imitadores. É possível sim, uma vez que possamos realmente lutar, batalhar, trabalhar enquanto é dia. Muito obrigado por esse tempo aqui com os amados irmãos. Aceita a nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.